meu amigo e minha amiga, a coisa não tá brincadeira não, viu? Quando a justiça entende que o INSS foi negligente com as incapacidades, o couro tá comendo, a coisa tá ficando meia feia e apertada, viu? O INSS está sendo negligente na análise, na concessão de benefícios por incapacidade e a justiça tem intervindo, né? Vem assegurando direitos dos segurados. Essa negligência, ela pode se manifestar de diversas formas. O INSS pode demorar na avaliação, na negativa indevida de benefícios, compromete a subsistência de segurados que dependem desse recurso para sobreviver. A responsabilidade civil objetiva do Estado abrange aí esses atos praticados pelos seus agentes, incluindo o INSS. O que quer dizer isso? A responsabilidade civil, é o que eu falo. Não é, por exemplo, você pedir danos morais, danos materiais pro INSS, mas para os seus agentes. Quem são os agentes? São seus servidores. Lembra quando eu falei que não adianta processar o INSS, tem que processar o perito? Não adianta processar o INSS, tem que processar um servidor? É claro que desde que você tenha a prova, desde que você tenha justo motivo para isso. Quando os erros, omissões ocorrem na avaliação médica pericial, resultando na suspensão ou no indeferimento de um benefício de incapacidade, o Estado ele pode ser responsabilizado por danos morais. Mas aí é aquilo, né? Você vai processar um órgão público, sabe quando você vai receber? Nunca. Essa responsabilização visa reparar danos sofridos pelos segurados e proteger a sua dignidade. Vocês lembram lá, vocês veem, não é um órgão público, vocês lembram lá de Brumadinho, aquela tragédia que teve em Minas lá, da represa lá, que... Pois é, há quantos anos não tem aquilo? E até hoje tem famílias aí que estão sofrendo. Ah, teve alguém que recebeu. Sim, algumas fizeram um acordo. Pegaram o quê? 10, 15% do que teriam direito? Ali foi um prejuízo material, foi prejuízo moral, foi prejuízo de tudo quanto é jeito. E não é uma repartição pública. Quantos processos aí existem contra o governo, contra o INSS, contra a Detran, contra a SUS, contra... E aí? Quantos vocês acham que foram responsabilizados e os segurados receberam a indenização? É isso, né? Agora nós temos aí, ó, a justiça do jeito que tá, dificilmente, tá? Um exemplo emblemático ocorreu quando o TRF da 4ª região, olha lá, isso não acontece sempre, condenou o INSS o pagamento de R$150 mil de indenização por erro em uma avaliação médica. Aconteceu isso no Tribunal Regional Federal da 4ª região. R$150 mil por erro na avaliação do perito. Nesse caso, a perícia equivocada resultou na negativa de um benefício por incapacidade, prejudicando gravemente o segurado. Olha aí. Agora, diz uma coisa para mim, vocês acham que ficou por isso mesmo? Não. Tem recurso. Tá? O tribunal ele pode até ter condenado, mas tem recurso. E esse recurso é aquilo, né? Há situações em que a negativa indevida de um benefício por parte do INSS resulta em condenações de danos morais. A Justiça do Rio de Janeiro também já condenou o INSS a pagar danos morais por negativa de um auxílio-doença, reconhecendo o sofrimento causado ao segurado pela recusa injustificada do benefício. Agora, a demora excessiva na análise também configura negligência. Muitos segurados enfrentam longas esperas para obter resposta, o que gera insegurança financeira e estresse. Lembra a revisão de toda a vida, pessoal? Eu sempre coloco como exemplo aqui. Quantos anos não se estava brigando com relação a isso? E ao direito, né, das pessoas que tiveram seus cálculos, que tiveram prejuízos, deixaram de receber aquilo que tinham direito de receber. Ficou aí 30 anos na justiça. Saiu, não saiu? Foi reconhecido o direito de todo mundo. E o que foi a resposta? Não, a gente não pode pagar porque senão quebra a Previdência. A gente sabe que tem que pagar. Mas se nós vamos pagar, tirar do orçamento esse dinheiro, aí nós não vamos ter dinheiro para pagar a mídia na televisão, não vai ter dinheiro para pagar artista, não vai ter nada e quebra a Previdência. E aí? Como é que fica? Dá para se confiar? Quem aí confia? Quem hoje está satisfeito aí com o que está acontecendo? No geral. Só aqueles mesmos que não enxergam a realidade, né? Porque... Bom, situações que é possível acionar a justiça para solicitar
agilidade no processo, se comprovado, é possível requerer danos morais. A judicialização de benefícios por incapacidade tem aumentado nesses últimos anos. Já pensou se todo segurado que foi prejudicado, que ficou sem um pagamento, que precisa de remédio, precisa de tratamento, o perito não olhou na cara, desprezou, desrespeitou, e essas pessoas todas entrassem na justiça? Já pensou o que aconteceria? Mas teria que ter prova, né, pessoal? Não adianta chegar lá na frente do juiz e falar, ele fez isso, fez aquilo, tá? Cadê a prova? Tem um vídeo? Tem um áudio? Não tem. Então, tem testemunha? Não. Porque o perito não deixa ninguém entrar na sala, inclusive não deixa nem celular em alguns lugares. Essa tendência reflete a insatisfação dos segurados com a atuação do INSS, tá? Que o segurado está buscando ali um direito, ele não está buscando uma casa de caridade ou uma esmola. E ele é tratado dessa maneira. Nem nas casas em que se oferece caridade, esmola, cesta básica, nem nessas casas deve ter um tratamento que é dispensado aí nessas perícias do INSS. Em alguns casos, a negligência do INSS tem até consequências fatais. Chega segurados a morrerem por causa disso. Mas, será que estão ligando? Nós tivemos exemplo na Covid aí, já, do bichinho aí, né? Não pode falar. Nós tivemos exemplo aí. E aí? Medicamento baratinho aí que podia ter evitado centenas de mortes. Não tem comprovação científica. Hoje o mundo inteiro está comprovando que poderia ter salvado milhões de vidas no mundo inteiro. E tem a gente que ficava, não tem comprovação científica. Você não sabe disso? Procura saber. Está mal informado. Houve situações em que a negativa do auxílio-doença resultou na morte de segurados, levando a justiça a condenar o INSS a indenizar a família da vítima. A atuação negligente do INSS não se limita apenas nas perícias. Erros administrativos, como a não averbação do tempo de serviço, falha na atualização de dados, também podem prejudicar os segurados e resultar em ações judiciais por danos morais. É fundamental que o INSS observe esses prazos legais de análise. Vocês viram, coloca a vida de segurados em risco. O descumprimento desses prazos pode levar aí uma intervenção judicial, como a imposição de multas, determinação de indenização por danos morais aos segurados prejudicados. A negligência na concessão por incapacidade afeta diretamente a dignidade da vida desses segurados. Muitos dependem do recurso para custear tratamentos médicos, adquirir medicamentos, suprir necessidades básicas. Eu já sou favorável a ir para cima do CPF, não do CNPJ. Isso quer dizer, não ir para cima da instituição, ir para cima do funcionário. Seja ele o perito, o atendente, o supervisor da agência, o telefonista, da ouvidoria, quem quer que seja. Porque aí, meu amigo e minha amiga, muda de figura. Os próprios servidores se baseiam, vai lá na justiça. Por quê? Vai lá na justiça, porque é para processar o INSS. Agora, se começa a cair os processos em cima do CPF, eu duvido que ele manda ir para a justiça. Eu duvido que dispensaria um tratamento. Nós tivemos aqui esses dias, umas semanas atrás, foi numa cidade do interior. A pessoa até mandou para mim, ela tinha assistido o vídeo quando eu falei negócio de boletim de ocorrência, por desrespeito e humilhação do perito, aí me perguntava, mas como a gente vai identificar o perito? Ele não tem crachá, ele não tem nome. Eu falei, chama a polícia. Aí é obrigado a fazer um boletim de ocorrência e o perito é obrigado a se identificar. Pois não é que aconteceu isso aqui no interior de São Paulo? A pessoa teve a humilhação, gravou, se eu não me engano, o vídeo, eu não sei como é que ela fez, eu sei que ela tinha como provar. Ela foi na delegacia, a delegacia foi bater lá na agência do INSS. Levou o perito para a delegacia. Chegou na delegacia, meteu um BO em cima do perito. E o perito teve que se identificar. E aí essa pessoa entrou aqui e falou, agora eu vou fazer como você falou. Eu vou entrar na justiça pedindo danos morais do perito. Falei, olha que coisa linda. Olha se acontecesse isso pelo Brasil inteiro. Eu queria ver se esses caras e esses semideuses aí iam tratar o segurado da maneira que tratam. E depois vir com conversinha fiada, é que a gente não tem tempo, é que as perícias são corridas.
Eu queria ver se fosse a mãe dele que fosse passar numa perícia e ela fosse tratada assim, se ele ia gostar. Bom, a responsabilização do INSS por danos morais tem caráter pedagógico, buscando evitar a repetição de condutas negligentes, acelerar o cumprimento. É isso que serviria. Isso aí, no caso de uma condenação desse perito, ter que tirar dinheiro do próprio bolso para indenizar um segurado, ia servir de exemplo. Os segurados que se sentirem prejudicados pela atuação do INSS devem buscar orientação jurídica. Mesmo assim, viu, pessoal? Mesmo, mas vai demorar para receber, não importa. Eu vou morrer e não vou receber, não importa. É um processo a mais em cima do INSS. As coisas não vão mudar se todo mundo que receber um tratamento desse no INSS voltar para casa e não fizer nada. Agora, nós estamos falando de um processo, 10 processos, 100 processos, não dá nada. Agora imagina milhões de processos pela mesma causa. Já muda de figura. Então tem que ir atrás. Mas dá trabalho, mas tem que ir atrás. Não pode ficar quieto, pessoal. Nós ficamos quietos muito tempo nesse país. E olha no que se transformou. É porque o silêncio, entendeu? Não se pode ficar em silêncio. A justiça tem se mostrado sensível a essas demandas de segurados, reconhecendo a importância dos benefícios por incapacidade para a manutenção da dignidade humana e a sobrevivência desses segurados. Uma atuação proativa de defensores públicos, de advogados, estão de olho em cima de tudo isso. Eu estou sempre colocando vídeos aqui. A justiça, ela tem sim, pressionado o INSS, cobrado o INSS, tem ido para cima do INSS. E quanto mais processos, quanto mais segurados entrarem na justiça contra o INSS, mais pressão. Quem sabe não seja assim que nós começamos a conseguir mudar alguma coisa. A sociedade tem que estar atenta a tudo isso. Não adianta ficar em casa reclamando. Não adianta, tem que ir atrás. Tem que ir atrás, é difícil, é doído, mas aqui no Brasil as coisas só funcionam assim. Só funciona assim, pessoal. É tudo sob pressão. É em cima de pressão, não tem jeito. A modernização desses processos administrativos, capacitação de servidores da INSS, olha o papinho de sempre que eles vêm. São medidas necessárias que o INSS precisa tomar. O INSS dizendo isso, que vai dar treinamento para perito, que vai dar treinamento para funcionário, que vai colocar, modernizar todo o sistema digital, priorizando o atendimento. Olha aí, sempre o mesmo blá 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 de 10 anos. Desde que eu conheço o INSS, que eu trabalho com o INSS, é isso aí. É sempre esse mesmo blá blá blá, essa conversinha fiada. E não muda. Não muda. Tá? Não adianta. Tem que vir de cima. Tem que vir fazendo a limpa lá de cima, entendeu? Tem que chegar e já chutando o pau da barraca. Tchau, 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 tirando as laranjas podres, deixando aquelas ainda que podem ser recuperadas, porque senão não adianta. Não adianta, esse papinho de estabilidade, de funcionalismo, isso tudo tem que acabar. Esse negócio de, Estado, governo. Olha a Petrobras como é que tá de novo, tinha se recuperado, olha os Correios como é que tá, olha o Banco do Brasil como é que tá. Está na mão de político. E vocês acham que o INSS está na mão de político? É diferente? Não é diferente, pessoal. Vamos acordar, Tem que tirar da mão desses caras. Tudo que está na mão de político é podre. Essa é que é a verdade, é podridão. Os caras metem a mão mesmo, e sem dó. E antigamente os caras metiam a mão numa quantidadezinha, ainda tinham medo de ser muito alta, e era escondido. Agora não, agora os caras fazem a luz do dia e é bilhões e não estão nem aí. Por quê? Porque tem gente que tá cego ainda e ainda coloca voto nesses caras. Fazer o quê? É assim que a gente vai mudar o país? Eu comentei outro dia de carnaval. Eu vi uma matéria no Rio de Janeiro lá, as pessoas jogadas no corredor, não tinha maca, não tinha médico, não tinha injeção, não tinha ambulância, não tinha não sei o quê. E os caras lá dando 16 milhões de reais para a escola de samba. E essas pessoas que vai lá nos hospitais procurar médico que não tem maca, tudo sentado na arquibancada, pagaram ainda para assistir. Aí quando acaba o carnaval, volta lá pro hospital e fica reclamando que não tem maca. Tem condições um país desse?
Tem? Fala pra mim. Tem condições? Não tem condições. Vai mudar o que aqui? Não tem jeito. Bom, você que está chegando aqui no canal, meu amigo e minha amiga, infelizmente, de vez em quando eu tenho que dar esses alertas, porque o INSS é um órgão político, sabe? Está na mão de político. Quem coloca o ministro da Previdência é o presidente. Quem coloca o presidente do INSS é o ministro lá. Tá na mão de político. E é assim que funciona. Eu já falei, o INSS tinha que ser privado, não tinha que ser isso. E outra, o trabalhador tinha que ter direito. Eu escolho se eu quero pagar o INSS ou não. Ou eu pago uma previdência privada. Nem isso você tem. Que democracia é essa? Bom, para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, pessoal, tem bastante conteúdo aqui, viu? Pode procurar, você que está tendo algum problema com algum desafio, alguma coisa, você vai encontrar aqui conteúdos que vão te ajudar aqui dentro do canal, tá bom? Seja muito bem-vindo. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado, tá legal? Meu amigo e minha amiga, muito obrigado pelo incentivo de sempre. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.